1º de dezembro, lavar os pés. Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. João 13, verso 5. Você já ouviu a expressão pé rapado usada para descrever de maneira pejorativa alguém que é muito pobre? Eu entendi o sentido dessa expressão ao observar várias igrejas católicas do interior do estado de Minas Gerais. Na frente dessas igrejas, muitas vezes você vê uma barra de ferro que está localizada ali à entrada do templo. Era nessa barra de ferro que os mais pobres costumavam limpar os pés antes de entrar para assistir à missa. Esse costume remonta ao século XVII, como evidenciado pela idade de algumas dessas igrejas. E naquela época, é claro, as ruas não eram asfaltadas e a lama era inevitável, especialmente em dias de chuva. Os mais pobres chegavam à igreja a pé, enquanto os mais ricos vinham a cavalo ou em charretes. Assim, estes mais ricos chegavam com os pés limpos, ao passo que os mais simples traziam as solas repletas de barro. E para não sujar o piso da igreja, eles precisavam raspar os pés na barra de ferro antes de participar da missa. Daí a expressão pé rapado, como dizia o português de então. Quando eu aprendi isso, eu fiquei pensando nos pés das pessoas na época de Jesus. Se chovia, era lama. Se fazia sol, era poeira. Se nevava, era barro misturado com gelo. As unhas não deveriam ser nada atraentes e as solas dos pés provavelmente ostentavam muitos calos, já que era comum as pessoas andarem descalças, usando sandálias apenas em grandes centros ou durante uma longa viagem. Imagine agora Jesus se abaixando para retirar as sandálias dos discípulos e em seguida lavando seus pés. Esse gesto era tão humilhante que uma antiga lei judaica proibia até mesmo o mais humilde dos servos, se fosse hebreu, de lavar os pés do seu senhor, atar ou desatar as suas sandálias ou ainda carregar coisas quando ele ia para o banheiro. A força desse ato de Cristo vai além de uma representação estética ou litúrgica. Ela deve ser entendida como um lembrete constante para nós. Cristo nos ensina com esse gesto a beleza da humildade e nos mostra que, se Ele não nos limpar, não teremos parte alguma com Ele, conforme está em João capítulo 13, verso 8. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Isso está no verso 12. Eu não sei se os discípulos entenderam, mas eu creio que entendi. Porém, serão os meus atos que vão confirmar se de fato eu compreendi o que Jesus fez com os discípulos. Se eu realmente imitar o exemplo dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua vida. Obrigado porque o Senhor viveu entre nós, Jesus. Obrigado porque o Senhor sujou os teus pés na poeira desse mundo e ainda lavou os pés dos teus discípulos. Permita-nos, Senhor, imitar o teu exemplo. Ó Pai, quando nós pedimos a Jesus para imitar-lhe o seu exemplo, pedimos-te a Ti a graça que vem do trono celestial para que possamos, a despeito de nossa humanidade, nossa fraqueza e nossos defeitos, copiar o exemplo de Cristo. Torna-nos humildes, Senhor. Que o gesto do lava-pés seja mais do que uma cerimônia litúrgica, seja um símbolo de algo que devemos ter no dia a dia. Aquele que quer ser grande, que se torne servo dos demais. Permita-nos cumprir isso em nossa vida, em nossa jornada diária. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você no dia de hoje.